Bom dia, irmãos e irmãs. Essa é mais uma aula de escola dominical. Hoje é dia 25 de abril, é um domingo. Você é o nosso convidado, a nossa convidada, para participar juntos e juntas desse diálogo, desse momento de reflexão. Ainda as nossas escolas dominical, ela sendo realizada aos domingos, né, obviamente, mas ainda no modo virtual. E nós esperamos que você esteja bem com a sua família e na sua casa. Esse é o nosso desejo. Antes de nós estudarmos a palavra, eu quero orar com você. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos na tua presença, nós clamamos por esta aula, por esta programação. Pedimos que o Senhor nos ajude com entendimento, com clareza, nos dando forças, ó Pai. Pedimos por aqueles que estão enfermos, necessitados, aflitos, que a tua igreja possa ser sempre cuidadosa, seja sensível àqueles que estão sofrendo. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, o tema da nossa aula de hoje é confiando em Jesus para sermos libertos do pecado. Confiando em Jesus para sermos libertos do pecado. O texto de hoje está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8, os 11 primeiros versos deste capítulo, seguindo aqui a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém por esta palavra. Bem, então aqui por esse texto, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós podemos ver a influência do pecado sobre nossas vidas. Que nós, por nós mesmos, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, assim não fosse Cristo morrer na cruz por nós, e por meio do seu Espírito nós fomos libertos do pecado. Basicamente, hoje nós vamos falar sobre o pecado na vida humana e como Cristo Jesus nos liberta desse dilema que é para nós, seres humanos, um dos maiores. Na nossa introdução, nós afirmamos que certamente você e eu já nos pegamos cometendo um pecado e esse pecado se torna recorrente em nossas vidas. Alguns, por conta do pecado, pensaram e se esforçaram por abandonar, mas vez ou outra ele volta à tona. O interessante é nós começarmos a nossa conversa pensando que o pecado ele está presente em nós. Na mesma carta aos Romanos, e nós estamos estudando Romanos às nossas quartas-feiras, no estudo ao redor da mesa, capítulo 3 de Romanos, versículos 10 a 12, diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda,
não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Isso aí, né? Nós vivemos em pecado. Não adianta. Né? Todos e todas nós temos esse pecado e precisamos trabalhar para entender como funciona isso na nossa vida e como nós podemos nos libertar. Então, eu queria aqui trazer um conceito de pecado também. Pecado é ação ou sentimento ou pensamentos contrários ao propósito de Deus para as nossas vidas. O pecado, ele está ligado a palavras de morte, né? Palavras que nos desanimam, palavras que nos impedem, né, de viver uma vida plena. Vale também pensarmos no pecado como a omissão de fazer o que é correto ou cumprir aquilo para o qual Deus nos designou. Eu queria ler contigo na carta a Tiago, né, na epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago 4, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aí, né? Então, a omissão também é um pecado. Pensa só em atos, sentimentos e ações, mas também quando nós omitimos. E então, nós temos que lidar com o problema do pecado na vida humana. O fato é que todos nós, seres humanos, precisamos ter ciência de que por nós mesmos nós não conseguimos vencer a questão do pecado. Para resolver o problema do pecado nas nossas vidas, somente Cristo Jesus, que se entregou, morreu por nós, e por isso nós estamos salvos. Eu quero ler contigo ali em 1 João, capítulo 1, o versículo 7, diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí, então, o problema do pecado ele é resolvido somente em Cristo Jesus. Cristo foi capaz de, uma vez por todas, de resolver o problema do pecado nas nossas vidas. Então, e aqui eu quero te lançar uma pergunta. Ora, se em Jesus Cristo, Deus resolve o problema do pecado na minha vida, logo eu posso continuar pecando, eu posso continuar cometendo os mesmos pecados? Está aí uma das grandes questões da nossa teologia, né? E o autor Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele fala sobre essa perspectiva da graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela que é inimiga das nossas igrejas. Na nossa luta que nós travamos hoje para valorizar a graça que sim é a preciosa. A graça barata significa a justificação do pecado e não do pecador. É a graça que nós dispensamos a nós mesmos, né? Aquela que, vamos dizer assim, ameniza, né, a consequência do pecado nas nossas vidas. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem a confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. É a graça sem discipulado. É a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Então tá aí, né? Não dá para a gente falar da pregação de perdão sem arrependimento. Nós não podemos falar de batismo sem que exista uma disciplina comunitária. Não tem como nós celebrarmos a ceia sem antes confessarmos os pecados. Não podemos, né, tratar a absolvição sem que antes eu confesse aquilo de mal que eu fiz. Não dá para a gente pensar em graça sem a cruz de Cristo. E o que nós devemos valorizar nas nossas igrejas? É a graça preciosa. A graça preciosa é um tesouro oculto, diz Bonhoeffer, né? É um tesouro oculto no campo, que por amor das pessoas, né,
e pela alegria que esse tesouro traz, aquele que encontra o tesouro vende tudo o que tem, né, para poder adquirir essa bênção, né, que é a graça preciosa. Se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano, ele arranca o olho que o faz pecar e tropeçar para poder seguir a Cristo. O chamado de Jesus Cristo, que faz com que o discípulo ou a discípula largue as suas redes e imediatamente siga o Mestre. Então está aí, a graça barata faz com que nós nos acomodemos ao pecado, e a graça preciosa oferece uma mudança de vida. Está aí uma diferença, e aí a gente precisa pensar o que é que nós temos vivido nas nossas comunidades, na nossa vida e na nossa família. Pensando nesse contexto, é fundamental para nós vivermos essa graça preciosa e abandonarmos a graça barata, que justifica o pecado, né, que ameniza as consequências do pecado, é fundamental nós passarmos pela experiência do novo nascimento. Como diz a palavra do Senhor, é necessário nascer de novo. Lá em João, capítulo 3, versículo 3, diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está aí, né? A gente precisa viver nessa novidade, nesse novo nascimento. O novo nascimento também é chamado de conversão na palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós temos: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova, eis que se fizeram novas. Então nós precisamos compreender esse processo de novo nascimento. E a palavra de Deus também, lá em Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 ao 24, ele vai dar aí algumas orientações de como nós podemos viver esse novo nascimento. Então o novo nascimento, ele passa, diz lá em Efésios, que nós devemos despojar do velho ser humano, abandonarmos aquele homem, aquela mulher que estava ligado à vida imediatista, que é muito comum nos nossos dias. As pessoas nessa vida imediatista, na qual nós precisamos abandonar com esse novo nascimento, elas são vistas apenas como um meio para eu conquistar alguma coisa. E quando nós vivemos essa vida antiga, onde as pessoas são meios, nós passamos a viver uma enfermidade. Também envolve nesse novo nascimento renovar o nosso espírito e o nosso entendimento. Lá em Efésios está falando isso: renoveis o espírito e o vosso entendimento. O espírito precisa ser renovado. Precisamos fazer algumas avaliações nas nossas vidas, a fim de que possamos compreender melhor o que realmente tem valor para as nossas vidas. O que nós, com esse novo nascimento, precisamos fazer é uma reinvenção da mente, vivermos em novidade. E, diante disso, também aí utilizando o texto de Efésios, revestir de um novo ser humano, sermos uma nova criatura. Um ser humano agora criado segundo os preceitos do próprio Deus, que são justiça e retidão. O novo ser é um reflexo, ou deve ser refletido Jesus Cristo em nós. O ser humano que acredita que por meio do amor demonstrado em Jesus Cristo na cruz, que nos constrange, nós podemos também propor uma transformação para as demais pessoas. Então está aí, esse novo nascimento passa por essas fases. E segundo, é fundamental reconhecer a nossa condição. Para toda transformação, eu preciso primeiro reconhecer a minha condição de pecador ou de pecador. E quando eu reconheço, eu preciso me arrepender. Mesmo sabendo que Jesus Cristo resolve o problema do pecado na minha vida, eu tenho que passar por esse novo nascimento. E passando pelo novo nascimento, eu também passo por um processo de reconhecer a minha condição e me arrepender, viver uma vida de arrependimento. Nós, seres humanos, somos corrompidos pelo mal. Como diziam os reformadores no século XVI, a depravação total dos seres humanos, ou seja, somos seres pecadores e pecadoras. Assim, na nossa essência, o pecado habita em nós. Vivemos nas vaidades dos nossos próprios pensamentos, obscurecidos com os nossos entendimentos.
não buscamos a vontade de Deus, alheios a tudo aquilo que Deus tem proposto para nós por conta da nossa ignorância. Somos insensíveis àqueles que estão sofrendo, cometemos impurezas, vivemos num grande dilema. Sabemos o que nós devemos fazer, mas não fazemos. Aprendemos desde a infância do perigo do pecado que nos leva à morte, porém estamos constantemente cometendo as mesmas faltas. O ser humano, meus irmãos e irmãs, realmente é um ser ambíguo, ou seja, ele vive entre o bem e o mal. O mesmo apóstolo que escreveu a carta aos Romanos, também, que escreveu a carta aos Efésios, também diz aqui em Romanos para nós, no capítulo 7, versículo 19, diz: porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então esse aí é o nosso dilema, por isso nós vivemos essa luta. Ponto 3 e último aqui da nossa conversa, é fundamental saber que Deus nos livra do pecado. O texto que nós lemos no capítulo 8, versículo 1, disse para nós: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nosso Deus nos livra do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre nós. O apóstolo Paulo, a quem nós imputamos a autoria destas cartas, tanto a de Efésios quanto a carta aos Romanos, ele teve aí na demonstração do seu próprio ministério e vida como viver essa novidade, viver esse novo tempo. Paulo era um perseguidor dos cristãos e das cristãs. Porém, ele passou por um processo de transformação. Ele foi perdoado dos seus pecados, ele se arrependeu. Isso ocorre lá no relato do livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 a 19. Ele se entregou literalmente aos pés de Jesus. E o poder do pecado na vida de Paulo foi aniquilado. Embora ele admitisse nas suas escritas que ele fosse um pecador, ou que ele continuasse pecando, ao longo do seu ministério, ele foi um importante instrumento de Deus. Portanto, o pecado não mais dominava aquele servo de Deus. Isso existe uma diferença, né? Nós cometemos pecado, porém o pecado não nos domina mais. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí, essa é a nova criatura, é esse viver em Cristo que é a proposta para nós hoje. O pecado não nos domina mais. Para concluir, eu e você somos pecadores e pecadoras. Porém, o pecado não pode nos dominar. Jesus Cristo nos libertou das trevas e do pecado. Por esse motivo, eu e você devemos segui-lo, buscando sempre entender o que é que Deus quer para a minha vida, o que Ele quer para a minha comunidade, como eu devo agir para ser um instrumento de Deus no local onde eu estou inserido. Dessa forma, vivendo a vontade de Deus, certamente eu e você não seremos dominados e dominadas pelo pecado. Eu espero que Deus abençoe e continue abençoando essa reflexão na sua vida, que você aí com a sua família possa refletir mais ainda, pensar sobre o que nós falamos aqui. Deus abençoe, a paz do Senhor, até o nosso próximo encontro.